Olá, meus irmãos, muito bom dia, graça e paz. Mais um dia que o Senhor possa nos abençoar, possa nos guardar, no nome do Senhor Jesus. E que hoje, nesse dia, também possamos pensar um pouco em aliança. O que é uma aliança? Com quem nós temos aliança? Como nós vivemos essa aliança? Por que disso? Porque hoje no capítulo 9 vai falar de Davi, como Davi e Mefibosete. Uma aliança a qual Davi não tinha com Mefibosete. Davi tinha com seu pai, Jonatas, automaticamente, e de tudo aquilo que ele viveu. E um dia, depois de tantas guerras, de tantos momentos, aqueles momentos a qual Davi estava bem, que o governo estava bem, que o seu reino estava bem. E Davi ali, então, se nós vemos no primeiro versículo, diz que certa ocasião Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade? Amizade falando de aliança com Jonatas. E se nós formos direto para o último versículo, para o versículo 3 desse capítulo 9, diz: então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Então nós percebemos que o rei um dia tem um desejo, tem uma vontade, e no final isso acontece, isso vem. Mas tudo isso porque Davi havia feito uma aliança com Jonatas. E essa aliança não ficou só ali, essa aliança se estendeu e ele se sente compromissado em cumprir, em realmente poder abençoar, e não um cumprir simplesmente por obrigação. Não cumprir simplesmente, não, eu tenho que cumprir, né? Senão o que vão pensar de mim? Não, eu tenho que fazer porque... Não, mas é algo que para ele era prazeroso. Por quê? Porque ele entendia a aliança, era como relembrando dos tempos a qual ele viveu com Jonatas, a qual ele pôde passar com Jonatas. E aí vem, mas o que isso tem a ver com as nossas vidas? O que nós podemos tirar disso? O que nós podemos tirar disso é que alianças são importantes, que nós precisamos de amizades, precisamos de parcerias. Viver a vida solitário não é o que Deus planejou para as nossas vidas, não é aquilo que Deus tem para nós. Então nós precisamos pensar muito nisso, avaliar com muito cuidado e entender daquilo que a qual Deus colocou. Nós possamos pensar o que Jonatas fez por Davi, o quantas vezes Jonatas livrou Davi, o quantas vezes Jonatas foi bênção na vida de Davi. E agora Davi, numa posição totalmente diferente, o que ele pensa em fazer? Eu preciso retribuir, eu preciso realmente, porque não simplesmente por obrigação, por qualquer coisa, porque Davi estava com um coração grato, com um coração vendo a presença de Deus manifestando sobre a sua vida, manifestando sobre o seu reino, trazendo vitória aonde Davi ia. Então qual era a forma de gratidão de Davi? Qual era a forma de Davi expressar essa gratidão? Era cumprindo as alianças que ele tinha. Por isso que ele vai atrás. Será que resta alguém da família de Jonas para que eu possa ser bondoso com ele, para que eu possa ser misericordioso com ele, por causa da aliança que eu fiz com Jonatas? Então, um coração grato. E como está o nosso coração? Quando paramos, porque às vezes nós temos trazendo à memória pessoas que nos fizeram mal, pessoas que de repente nos atrasaram, pessoas que de alguma forma nos prejudicaram. E isso é a tônica das nossas vidas. Mas por outro lado, teve pessoas que nos abençoaram, pessoas a qual foram instrumento de Deus. E é aqui que Davi pensa. Davi não para para pensar em Saul, Davi não para para pensar em tantas outras pessoas que prejudicaram, mas ele para para pensar em quem? Em Jonatas, que era seu amigo, que tinha uma aliança e que foi fiel. E agora, com esse coração grato, ele tenta e busca abençoar a sua descendência. E isso que ele faz. Então que esse dia seja um dia a qual possamos avaliar o nosso coração, pensar como ele está. De repente está um pouco machucado, um pouco magoado, que possamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Possamos trazer à memória momentos a qual Deus nos abençoou, momentos a qual Deus usou pessoas para nos abençoar. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe. Um excelente dia na presença do Senhor e um beijo no teu coração.